E aí, gente, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje, gente, com este vídeo nós vamos estar começando um novo quadro aqui no canal. E esse quadro vai ser um quadro que com certeza eu não vou conseguir trazer todo mês, porque é um quadro que vai dar muito trabalho. E o nome desse quadro vai ser Resumos. Sim, dependendo, né, eu vou trazer resumos de um anime aqui pro canal. E nesse caso eu estou trazendo o resumo da primeira temporada de Tensei Shitara Slime no Dataken. Eu acho que eu vou usar esse quadro aqui mais para algumas desculpas, como para alguns animes que eu acabei não trazendo reviews, como por exemplo de Tensei Shitara Slime no Dataken. Eu estou trazendo este resumo para que eu não comece do nada a segunda temporada sem as pessoas saberem o que aconteceu na última temporada, pelo menos no meu canal. Mas eu já vou também avisando que caso vocês gostem muito desse conteúdo, não fiquem achando que eu posso sempre trazer esse conteúdo, porque vai ser um conteúdo que demora demais pra fazer. Eu tenho que fazer prints toda hora, porque pra começar eu faço tudo, todo o que eu vou passar aqui da temporada vai ser tudo por print. Eu não posso trazer vídeo porque senão ia ser uma eternidade até eu sempre pegar o momento do vídeo e botar aqui na tela. E isso ia demorar demais. Então eu tive que tirar prints e só os prints que eu tenho aqui, que é pra passar nesse vídeo inteiro, que eu não sei de quantos minutos vai ser, são 95 prints, se eu não me engano. É, 95 que tá aqui. E eu demorei demais com 26 episódios, e cada episódio saber o momento certo pra pegar e tirar uma print, deu muito trabalho. Eu ainda fiz um pequeno roteirozinho pra eu saber mais ou menos o que eu tenho que falar. E se vocês gostarem, pelo amor de Deus, não encham o meu saco pra eu fazer sempre resumo, porque não é um negócio fácil. E ainda na edição que eu vou sofrer ainda mais. Mas vamos lá. Vamos começar o nosso novo quadro com o resumo da primeira temporada de Tensei Shitara Slime do Dataken. Bom, tudo começa na Terra, ou pelo menos numa Terra onde apenas os humanos existem. E nessa Terra, o Rimuru, ele era apenas um cara normal de mais entre 40 anos até 45, até que do nada um ladrão chegou e meteu a facada nele. E assim, infelizmente, ele acabou morrendo. E enquanto ele estava morrendo, ele estava fazendo vários pedidos, como ele ser inteligente, ter uma namorada, mas ele ainda fazer vários outros desejos foi o que acabou dando para ele um amigo, entre aspas, vamos dizer, meio que um computador na cabeça dele, que ele chama de administrador. Então, conforme ele ia nos pensamentos dele enquanto ele estava morrendo, ele acabou reencarnando como um slime. E por incrível que pareça, a primeira sensação, como é que se diz? A primeira sensação dele como slime foi a pior, foi uma coisa não muito boa, porque ele não conseguia ver, não conseguia ouvir, ele não conseguia fazer nada, ele só conseguia sentir. E ele descobriu que ele, nessa forma de slime, ele tem um tipo de poder que é o predador, que é que ele consegue absorver as coisas e poder ver do que é feito e também conseguir as habilidades desse item que ele acaba absorvendo. Então, enquanto ele estava andando por aí nesta caverna onde ele acabou reencarnando, ele encontrou um dragão que estava preso em um tipo de barreira mágica. E o nome desse dragão era Verudora. Então o que acontece é que o Veldora, como ele disse, ele acabou atacando uma vila. E nessa vila um herói acabou selando ele. E o Veldora, ele estava realmente muito entediado e ele não conseguia de jeito nenhum sair dessa barreira. Então o Rimuru, querendo ajudar o Veldora, ele com a habilidade dele de predador, literalmente absorveu o Veldora dentro dele. Bom, mas enquanto o Rimuru, ele começou depois a andar mais pela caverna, ele começou a absorver monstros, e absorvendo esses monstros, ele conseguiu novos poderes, como por exemplo, jato d'água, lâmina de água e mimetizar, que é que ele pode se transformar nos animais que ele acaba absorvendo. Então, quando ele finalmente conseguiu sair daquela caverna, ele encontrou vários goblins, ele encontrou uma manada de goblins, onde esses goblins falaram para ele que depois que o Veldora acabou desaparecendo, culpa do Rimuru, já que ele absorveu o Veldora, a proteção dessa floresta, onde tinha mais monstros do que humanos, começou a decair. E então os lobos, que são os inimigos desses goblins, começaram a atacar os goblins, já que o Veldora tinha desaparecido. Então o Rimuru decide ajudar contra esses lobos.
Então uma teia de lobos depois, numa noite, acabou chegando até lá. E por incrível que pareça, o Rimuru conseguiu derrotar o chefe muito fácil. Mas ele achou que conseguiria depois espantar a alcateia de lobos, já que eles estavam sem o seu líder. E ele também conseguiu usar a sua mimetização para poder se transformar no lobo e fazer com que aqueles lobos fossem embora. Porém, ele acabou se tornando o líder daquela alcateia de lobos. Então, no próximo dia, o Rimuru ele decide dar nomes para todos os goblins e todos os lobos, pois, segundo os goblins, os monstros não têm nomes. Então, falando mais dos goblins mais importantes, acho que na verdade até mesmo o único, o chefe da vila, que era o goblin todo velho, se chama de Rigurd. Filho do Rigurd se chamará Rigur, e também o filho do líder da alcateia de lobos se chamará Uranga. Porém, depois do que aconteceu, depois de ele ter dado tantos nomes para os goblins, e depois que ele acabou dando o nome pro Uranga, aquilo já foi a gota d'água e ele acabou entrando em um modo de hibernação, segundo o administrador. Já que, segundo o administrador, quando você dá nomes para monstros, você acaba consumindo muitas magículas. E as magículas no mundo de Tensei Star Slime é como a mana. E então, depois de acordar, o Rimuru vê que o Rigurd acabou virando um goblin musculoso e o Uranga virou um lobo com chifre e ele ainda ficou muito maior. Então ele vê que quando ele dá nomes para os monstros evoluem. Os goblins eles ficam mais musculosos e os lobos eles aumentam e ficam com chifres, pelo menos com Uranga. Então depois de um tempo, quando o Rimuru já botou ordem em tudo, ele viu que os goblins não eram muito de construir casas, e eles precisavam de pessoas que pudessem construir casas. Então o Rigurd falou para o Rimuru que os anões que vivem em Dwargon poderiam ajudar a construir casas. Então, junto com o Gobota, que é um dos goblins, ele foi para Dwargon. Porém, quando ele chegou em Dwargon, ele, por ser um slime, vários aventureiros acabaram atacando ele. Porém, o Rimuru só usou o mimetizar dele de poder se transformar no Uranga e acabou acabando com esses aventureiros. Mas por conta dele atacar aventureiros e obviamente por ele ser um monstro e ainda um slime que fala e que tem todos esses poderes, ele acabou sendo preso. Porém, enquanto ele estava na prisão, ele ouviu que tinham muitas pessoas machucadas. Então o Rimuru usou o poder dele de poder, junto com aquela coisa, ou seja, na verdade com uma planta aqui na caverna, várias ele acabou absorvendo, ele criou um tipo de cura para esses anões. Então usaram e acabaram liberando o Rimuru. Então o Rimuru ele acaba conhecendo o anão chamado Kaijin, que é um ferreiro e que também junto com seus irmãos poderia ajudar a construir casas e equipamentos. Porém o Kaijin disse que não pode ajudar por enquanto o Rimuru, pois ele tem que criar 20 espadas para o rei anão, que são bem difíceis de se fazer. Porém, com a habilidade do Rimuru, o Rimuru conseguiu fazer essas 20 espadas bem rápido. E o Kaijin, então, para dar um pequeno agradecimento pro Rimuru, acaba levando o Rimuru para um lugar cheio de elfos, que com certeza o Rimuru deve ter gostado. Porém, uma dessas elfas no meio de tudo isso acabou falando que pode, com uma bola de cristal dela, saber o futuro amor da pessoa. E o Rimuru decidiu então tentar, e foi aí que vimos pela primeira vez a Shizu-san, que é uma pessoa que vai ser bem importante para a história. Quem já viu a primeira temporada já sabe muito bem que ela vai ser bem importante. E então, no meio de tudo isso, um cara chamado Ministro Vesta, que é o braço direito do Rei Anão, acabou meio que mexendo com a pessoa errada. E ele acabou tacando bebida na cabeça do Rimuru e fez com isso com que o Kaijin ficasse bravo, nem um pouco feliz, e desse um soco na cara dele. E por causa disso, eu acho que também, não por causa disso, mas também por ficar amigo de um ser desconhecido, o Rei Anão acabou expulsando o Kaijin do reino dos anões. E então, graças ao Kaijin e os irmãos dele, eles conseguiram fazer novos equipamentos para os goblins e também construir casas. Até que então, no meio de uma floresta, 4 aventureiros que estavam fugindo de uma formiga gigante, um deles acabou parando, que é exatamente igual a Shizu, que é o futuro amor do Rimuru, consegue destruir uma dessas formigas, e o Rimuru também ajuda contra as outras. Então ele acaba vendo que sem a máscara, a Shizu, ela é o futuro
amor dele. Então, enquanto eles estavam conversando no meio de uma colina, ela acabou revelando que ela é uma criança invocada de outra terra, que ela foi invocada de uma outra terra por um rei demônio, e ela está com um deus, vamos dizer, um deus do fogo preso dentro dela, e que ele se chama Ifrit. E quando ela é criança, ela teve bastante problemas com o Ifrit, e ela ainda está tendo problemas, tanto porque a máscara dela é para conseguir conter o poder do Ifrit. Só que, infelizmente, no meio enquanto eles estavam andando, o Ifrit acabou se libertando. Infelizmente, o Rimuru teve que lutar contra ele, mas ele não teve muita dificuldade não, já que enquanto ele estava tomando uns ataques do Ifrit, ele conseguiu resistência ao fogo. Então ele acaba de novo absorvendo o Ifrit. Não, eu digo de novo porque já é outra criatura que ele acaba absorvendo. Porém, absorvendo o Ifrit e depois botando pra fora a Shizu. Sem o Ifrit, a Shizu, ela infelizmente acabou morrendo. Como pedido da Shizu, o Rimuru acaba absorvendo ela. E foi desse jeito que o Rimuru conseguiu a sua forma humana. E obviamente bem igualzinho a Shizu. Então, depois de muito tempo depois da morte da Shizu e os aventureiros terem saído da vila do Rimuru, ele acabou testando seus poderes, onde o poder dele é fazer um tipo de chama negra. Porém, enquanto os goblins que estavam tendo uma caçada acabaram sendo atacados por ogros. E esses ogros não são nem um pouco parecidos com o que nós, vamos dizer, conhecemos hoje em dia. Então o Rimuru acaba enfrentando eles com o ogro gigante cinza atacando um ataque sopro-paralisante, uma ogra roxa usando o fio pegajoso de aço, o ogro que também era cinza usando uma armadura corporal, que essa é uma cena muito legal do anime, e querendo botar medo no ogro branco e também no ogro vermelho, uma chama negra muito densa. Mas esses ogros, eles não são de desistir e querem lutar até a morte. Mas com uma ogra rosa que viu que ele não era tão mal assim, e por ele ser tão poderoso, ele poderia muito bem ter matado eles quando ele quisesse, viu que ele não era uma pessoa má. Então, quando os ogros estavam falando sobre o passado deles, eles disseram que confundiram o Rimuru com um Majin, que o Majin estava controlando exatamente orcs que atacaram a vila deles. E vamos dizer que não foi poucos ogros não que os orcs acabaram matando. E os ogros, eles querem poder se vingar dos orcs. E então o Rimuru usa uma proposta, na verdade ele faz uma proposta para que os ogros se tornem subordinados do Rimuru. E o Rimuru, ele acaba de novo tendo a ideia de dar nomes para os ogros, achando que só por ser 6 ou 5 ele não iria acabar desmaiando. Mas infelizmente ele desmaiou por os ogros eles serem muito fortes, e por eles serem fortes eles têm que já usar um número de magículas maior. Bom, então falando o nome dos ogros que o Rimuru deu, o ogro vermelho se chama Benimaru, a ogra rosa se chama Shuna, a ogra roxa se chama Shio, o ogro velho, vamos dizer, se chama Hakuro, o ogro marrom se chama Soei, e o ogro que era cinza, acabou mudando a pele dele, se chama Kurobe. Então, depois de muito tempo e os ogros ajudarem o Rimuru a conseguirem poder e treinando, eles acabaram tendo a visita de um lagarto, e o nome desse lagarto é Gabiru, onde ele está oferecendo ajuda de várias outras raças para conseguir enfrentar vamos dizer uma horda não, mas é um número muito grande de orcs, sendo exatamente 200 mil orcs. Então, com essa informação que o Gabiru deu, obviamente botando ele pra fora da vila, o Rimuru, junto com o conselho todo, junto com os ogros, os goblins e tals, acabaram fazendo uma reunião para saber como eles podem acabar destruindo essa horda de orcs, sendo exatamente mais de 200 mil. E o Rimuru não tem esse número todo de gente para poder enfrentar tudo isso. Até que então, no meio dessa reunião, uma dríade chamada Traine, que ofereceu ajuda para o Rimuru. E ela também foi uma bela ajuda, pois ela acabou revelando que o Lord Orc, que é o que está comandando todos esses 200 mil orcs, tem uma habilidade chamada Faminto, que é quase como o predador do Rimuru, só que ele literalmente devora as raças, e quando ele devora essas raças ele acaba pegando as características. E então, no
na visão do Gabiru, o Gabiru ele acabou sendo levado pela sua arrogância e acabou tirando o seu pai do trono e pegando o tridente, que é o que dava um poder imenso para o Gabiru. Mas vocês têm que estar ligado que o Gabiru tinha exatamente só uns 2.000 lagartos contra 200.000 orcs, e a arrogância dele foi num nível realmente extremo. Até que então eles não estavam se vendo numa situação muito boa numa luta contra esses 200.000 orcs, pois eles acabaram sendo encurralados e um desses lagartos foram devorados pelos orcs, e os orcs acabaram tendo as características das peles mais resistentes. Porém, Benimaru, Xion e Hakuro acabaram chegando no meio dessa guerra. E gente, sério, foi uma limpeza danada que esses três conseguiram fazer. O Benimaru usando as suas chamas negras para conseguir destruir, eu acho que até mesmo centenas de orcs. Já o Ranga, ele que também chegou, o Ranga nessa guerra, ele consegue fazer uma tempestade imensa para destruir muitos orcs. O Hakuro cortando a cabeça de literalmente todo o orc que ele via pela frente, e a Shuna com uma espada gigantesca consegue fazer uma cratera que chegou até mesmo fazer o Rimuru chegar a uma conclusão de nunca irritar a Shio. E o Souei, que também é um outro ogro, ele se mostrou bem habilidoso com esses fios que não são pouca coisa não é qualquer tipo de fio. Se tu pega por esse fio, já era. Até que então, no meio da guerra, o Rimuru conseguiu localizar o Lord Orc. Então, junto com o Lord Orc estava o Gelmud, que é o que está planejando tudo isso. E o que mais ou menos ele queria com tudo isso? Ele queria transformar o Lord Orc em um rei demônio. Agora, o porquê eu já não faço a mínima ideia. Eu só sei que o Lord Orc acabou meio que traindo o Gelmud, cortou a cabeça dele e devorou ele. Só que devorando alguém poderoso como o Gelmud, ele acabou se tornando um rei demônio, e ele se auto-intitulava de Orc Disaster. Então o Rimuru lutou contra ele. Só que o Rimuru viu que ele era alguém muito poderoso, e o único jeito de conseguir derrotá-lo era usando o Predador. Então foi mostrado o passado desse Lord Orc, que os orcs viviam em um deserto onde não tinha água e nem comida, e os orcs estavam passando por várias dificuldades de comida. E o Lord Orc, que é esse, ele sempre tinha que, com as crianças pelo menos o que ele fazia, ele arrancava o braço e dava de comida, pois ele tinha uma regeneração. Até que então, quando ele estava fazendo uma caminhada para conseguir encontrar comida, ele encontrou o Gelmud, que acabou dando o nome para ele de Geld. E esse era o passado do Orc Disaster. Até que então, depois disso tudo, o Rimuru absorveu os orcs, ele absorveu o Orc Disaster, e ele falou que agora os ogros, o Benimaru, o Souei, o Kohaku e a Xion poderiam agora ser livres, mas eles acabaram tendo um baita respeito pelo Rimuru e vão continuar com ele. Até que então, depois de muito tempo depois, onde o Rimuru ele acabou recolhendo os orcs, e ele acabou dando nome para todos esses 150 mil que restaram, foram apenas 50 mil em pouco tempo que eles conseguiram matar. O Rimuru acabou sentindo uma massa enorme de poder mágico, chegando numa velocidade incrível perto da vila, obviamente isso depois de muito tempo. E até que então nós somos apresentados a Rainha Demônio, Milin, que ela acabou fazendo uma entrada toda parecendo que ia destruir tudo, apenas para dizer olá pro Rimuru, já que ele destruiu um rei demônio. E é exatamente isso, a Milin ela só serviu para aparecer mesmo, para dar um olá, mas ela se mostrou ser exatamente muito forte, já que o administrador disse que ela tem exatamente 10 vezes mais magículas do que o Rimuru. Até que então, em um sonho do Rimuru enquanto ele estava dormindo, ele viu as crianças que a Shizu acabou meio que dizendo para ele salvar essas crianças. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que essas crianças precisam ser salvas. O que acontece é que essas crianças foram summonadas nesse mundo, porém, por algum motivo, elas não acabaram tendo nenhum tipo de deus para habitar o corpo deles. E eles acabaram tendo tanto a magícula e tanto poder dentro deles que eles não terão muito tempo de vida. Então o Rimuru decide ir atrás das crianças para poder protegê-las e salvá-las.
Então, depois de muito tempo caminhando e chegando até lá, eu vou dizer o nome de cada um. Esse de cabelo laranja se chama Kenya, o de cabelo preto se chama Ryota, o de cabelo marrom se chama Gaylee, essa de cabelo longo, todo encaracolado, se chama Alice, e essa que parece uma versão pequenininha da Shizu se chama Chloe. Então, o Rimuru, aos poucos, ele vai criando um laço com essas crianças, e eles, obviamente, dizendo que ele parece bem com a Shizu. E é até que bem legal ele ter que criar esses laços com essas crianças, pois, obviamente, ele tem que cuidar delas e eles acham que eles vão morrer daqui a pouco. Mas o Rimuru pretende salvá-las. Então o Rimuru ele acabou encontrando um lugar que era um labirinto, onde nesse labirinto ele conseguiria ajudar essas crianças, e essas crianças elas teriam que ser, entre aspas, possuídas por espíritos, mas não são espíritos malignos nem nada, são só espíritos mesmo. Durante esse labirinto ele acabou encontrando a Lorde Demônio Ramírez, que não é só uma Lorde Demônio, mas também é a dona desse templo. Ela é, vamos dizer, a rainha dos espíritos ou algo assim. E com a ajuda dele, ele conseguiu achar o lugar onde ele teria que ajudar essas crianças. E o que mais ou menos ele fez? Quando a criança estivesse orando, iria aparecer várias luzinhas, vamos dizer, e todos eles seriam espíritos inferiores. Porém, com algumas habilidades junto com o administrador, o Rimuru conseguiu fazer com que acabasse se tornando um espírito, vamos dizer, superior ou até mesmo normal, que ele conseguiu ajudar todas as crianças. Porém, com um pequeno detalhe, a Chloe, que acabou de rezar, acabou aparecendo um tipo de espírito muito suspeito, até porque até mesmo a Ramírez tentou deter ela para não acabar possuindo, entre aspas, a Chloe, mas não acabou dando muito certo e é um mistério que ficou no ar, acho que logo no último episódio, e a Ramírez disse que no futuro o que acontecer não vai ser responsabilidade dela. E eu tenho a impressão de que o que vai acontecer com a Chloe por causa desse espírito vai demorar. Até que então, finalmente, chegamos até o final. O Rimuru, infelizmente, tem que voltar para sua vila e ele teve que deixar as crianças. E assim se encerra a primeira temporada de Tensei Shitara Slime no Dataken. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se esse vídeo já pegou 20 minutos, mas deu um trabalhão pra fazer. Eu não sei se vai pegar view, não sei o que. Não importa, mano. Tô fazendo o que eu gosto aqui, que é fazer resumo. Esse resumo aqui também eu posso ter esquecido de falar algumas coisas, mas é um resumo, gente. Isso aqui não é pra falar de tudo realmente, porque se eu for falar detalhe por detalhe tudo o que aconteceu, isso aqui ia dar mais do que 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aí no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho. Estou sempre trazendo gameplays, animes e algumas notícias e muito mais de conteúdos aqui pro canal. Por enquanto nessa quarentena eu estou trazendo sempre dias que eu puder, mas quando voltar tudo normal, as aulas eu vou ter que só fazer sexta, sábado e domingo. Bom, mas é isso, até o próximo vídeo.